Olá, tudo bom? A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos. Um pouco atrasado hoje, fiz a primeira parte da oração em casa, a segunda parte vim para o monte. Este monte é um lugar onde eu já fiz muitas orações. Esse monte aqui tem história. As últimas campanhas que eu fiz aqui foram tremendas. Aqui eu já tive uma sequência de 170 dias de monte. Tive uma outra sequência de 90 dias de monte. Tive uma outra sequência de 60 dias de monte, que eu vinha uma, duas ou até 3 vezes nessas sequências por dia. Enfim, é um monte que tem história. Alcancei muita bênção, muito testemunho, né? Através desse lugar, dessa natureza maravilhosa que Deus preparou pra gente, né? Um lugar lindo, maravilhoso. Bom, palavra ouvida, o Evangelho sem fantasia, esse canal de bênção traz para você hoje mais uma reflexão de vida para que você seja edificado e fortalecido dentro das grandes promessas que o Senhor tem para nós, segundo a sua Bíblia. Hoje é Páscoa. Você vai pegar o livro de Êxodo, capítulo 12, e vai ver a primeira vez que se fala nisso na Bíblia. Quando se falou em Páscoa, o que se pediu, o que aconteceu, o que se envolveu nesse dia, onde surgiu a primeira vez uma comemoração que até hoje, no mundo dos cristãos, no mundo dos judeus, é comemorado. A questão é, qual é a intenção verdadeira da Páscoa? Gente, nós vamos lermos aqui, está muito simples. Se eu vou ver o contexto do texto da Páscoa de Êxodo 12, foi a noite, precedeu um banquete, um jantar entre as famílias judaicas. Os que não tinham, que eram pobres, as que tinham, chamaram as famílias pobres para ceiar junto com eles. Foi uma ceia entre famílias, uma ceia de alegria e de comemoração. E o cordeiro que eles iam comer, eles tinham que pegar aquele sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta. Umbrais da porta fala de passagem, onde tem uma porta, um portão, é uma passagem. Deus estava pré-anunciando a passagem, ou seja, a passagem de um estado para um outro estado, estado de morte para estado de vida. Israel, os hebreus, até então hebreus ainda, estavam vivendo estado de morte, 400 anos escravos, oprimidos, doentes, vivendo uma vida totalmente sobre a escravidão, sobre a tirania de um Egito que oprimiu, esmagou moralmente, espiritualmente as famílias, a fé do Egito, de Israel, perdão, dos hebreus. E o Senhor então havia então uma promessa, depois do clamor, do choro, o Senhor levanta Moisés e então resolve dar um anúncio. A história você já conhece, já passou novela sobre isso, as 10 pragas e tal. A questão é, Páscoa, passagem. Eu não vou nos termos técnicos, no sentido hebraico, grego, aramaico, né? Eu não vou nesse sentido, eu vou direto no sentido literário, passagem. E essa palavra passagem, dentro do estudo, dentro desse texto, do contexto, né? Falando dos umbrais manchados com o sangue do cordeiro que eles se alimentaram, a gente vai entender que está falando de passagem, porque os umbrais é uma passagem. O espírito da morte naquela noite iria passar pelo Egito, matando todos os primogênitos, os primeiros filhos, os filhos mais velhos, tanto dos habitantes do Egito, tirando Israel, tirando os hebreus, até dos animais seriam feitos essa morticina, né? Então, Deus cumpriu a sua palavra e Deus então fez que o espírito da morte passasse pelos umbrais das portas, dos portões, que não tivesse o sangue do cordeiro, que não tivesse o sangue do cordeiro que foi sacrificado por todas as famílias para eles comerem um banquete, um dia, um jantar entre famílias, que você até convida uma família mais carente para estar lá, simboliza um momento especial, glorioso, que é digno de ser comemorado. Então, profeticamente, eles estavam jantando, iriam dormir quando escurecesse, para que
cumprisse a profecia de libertação que Deus deu quando instituiu a Páscoa, através de Moisés. Manda matar o cordeiro, todo mundo, aquelas famílias comendo, aquelas famílias ali se divertindo ali na mesa comendo, depois vão dormir, porque vai ter uma nova fase. E naquela noite, o espírito da morte, a sombra da morte, passa pelos umais das portas, das janelas, ou seja, onde é a entrada, para que a morte passasse. E Israel, então, é livre dessa praga, como foi de todas as pragas. E Israel, então, a partir desse momento, depois, no dia seguinte, foi liberada a passagem, a saída das suas casas que tinham lembranças de escravidão e sofrimento, daquela cidade para a promessa Nova Canaã. A Páscoa, ela fala, não vou entrar em detalhes sobre a Páscoa, mas ela fala simplesmente sobre passagem para a libertação. Ela me conecta ao sentido literário, ao sentido realmente direto de passagem de um estado negativo, de um estado ruim, de um estado de morte para o estado de vida positivo, de bênção, de graça. E Jesus é o Cordeiro, né, pré-anunciado na Páscoa, que veio numa Páscoa ser entregue como sacrifício, né? A sua carne foi devorada. Ele depois ele também institui a ceia, comei, esse é meu corpo que é partido por vós, um corpo retalhado na tortura dos chicotes que rasgavam carne, pele e machucavam até o osso. E aquela carne retalhada, simbolizada na ceia, no pão que nós comemos, quer dizer, comam do meu sacrifício, comam do meu corpo, porque eu me dou a vocês para que haja libertação. Esse dia é um dia marcado pela morte. Domingo será o dia marcado pela ressurreição. A morte é o segredo da vitória, porque para que ele ressuscitasse, para nos dar vitória, ele teria que morrer. E o processo da morte seria um processo muito duro, muito sofrido para Jesus. E ele teve que aceitar, ao ponto de sentir a dor do abandono de Deus, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus, meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o peso dessa passagem, porque Jesus, 100% Deus, 100% homem, numa matéria humana como a minha, como a sua, ele teve que passar por esse processo, a passagem. Na cruz do Calvário, ele entrega o Espírito, ninguém o matou, mas ele diz, Pai, em tua mão eu entrego o meu Espírito. Ele superou todas as fases que levam o ser humano à morte, venceu todas elas, e quando estava vencido tudo, sentiu o abandono final do Pai, ele está pago, e em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele falou assim, Pai, agora cumpri a missão. Pode me levar. Ninguém matou Jesus. Ninguém mata Deus. E ele então tem a passagem, quando ele expira na cruz, ele tem a passagem do mundo material para o mundo espiritual, descendo às regiões inferiores da terra, o inferno, vencendo Satanás, levando o cativo que nos fazia, levando o nosso cativeiro que nos fazia cativo, a nossa prisão embora, tomou as chaves do inferno e nos deu a chave da oração. Moral da história, esse é o dia do início da nossa vitória, o dia da morte. No domingo é o dia da ressurreição, é o dia que o efeito da morte trouxe a vitória, porque foi uma morte que ninguém conseguiu matar Jesus, mas ele entregou o seu Espírito, ele se deu. Ninguém matou Jesus, não foram as chicotadas, não foram a cruz, não foram os humanos. Ele teve que sangrar até o sangue secar do seu corpo, mas ele na hora certa fez, agora sim, está consumado. Hoje é dia de começar o processo de passagem. Passagem dessa situação triste, dessa situação dolorosa, de enfermidade, de derrota, de depressão, essa situação de muitas outras coisas ruins que talvez você tenha vivido, essa situação de muitas coisas negativas que talvez você tenha vivido, que tem lhe causado dor, tristeza, não sei se o seu lar tem vivido a fatalidade, né, horrível dos vícios, das drogas, da bebida, eu não sei se o seu lar tem sido lar acometido de muitas enfermidades e muito se gasta com dinheiro com essas enfermidades, eu não sei se a sua vida sentimental tem sido um fracasso total, eu não sei se a discórdia tem reinado na sua família, na sua parentela, no seu lar, eu não sei se o desemprego, eu não sei se a falência nos seus negócios, ou se os seus negócios estão trancados e travados, eu não sei, mas Cristo veio
E ele morreu na cruz do Calvário, dando-se, né, em sacrifício vivo para a nossa vitória. E nesse sacrifício tem a passagem do vitorioso até as regiões inferiores, aonde aquela visão de João, né? Os seus pés como latão reluzente, sua língua como um relâmpago, seus olhos, cabelos brancos como a neve. Era a figura, a imagem glorificada de um Cristo que desceu na região inferior da terra, nesse corpo glorificado que é o mesmo que João, evangelista João, vê e narra na Bíblia, para que nós fôssemos vitoriosos. Ele pega a prisão que me fazia prisioneiro de situação negativa, leva ela embora e ainda tira a chave da morte do inferno. Ou seja, ele venceu. O poder da morte e da vida está na mão de Cristo, está na mão de Deus, e eu tenho a chave que abre as portas do céu sobre mim como igreja. Então hoje é dia de começar o processo, a passagem desse estado de morte, desse estado de depressão, desse estado de medo, desse estado de caos, desse estado de insegurança, desse estado de apreensão, de perplexidade, desse estado familiar, emocional, sentimental, moral, financeiro, espiritual, que você não consegue deslanchar e desbancar. Agora é a hora de vencermos o estado do pecado que tenta nos escravizar, que tenta voltar para a nossa carne e nos derrotar. Mas nós temos que dizer para tudo que é negativo: o nosso Cristo, o sacrifício vivo, passou sangue nos umbrais, me deu poder de passagem para a bênção, porque a chave do inferno foi tomada e a chave do céu foi nos dada. Por isso que eu e você temos que comemorar essa Páscoa, porque é a mensagem da libertação, da passagem da derrota para a vitória, do medo para a coragem, da timidez para a ousadia, das lágrimas de tristeza para o sorriso que vai molhar o rosto de alegria e não mais de tristeza na sua vida. Hoje é dia de você começar a comemorar, porque hoje simboliza, temos que trazer memória, a morte, o que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser o nosso fim, aquilo que parecia ter acabado. Morreu Cristo na cruz, acabou o sonho, nada. O sonho começou no sacrifício da morte, para que na ressurreição da vida, com Cristo, fôssemos glorificados em todas as coisas, não só nas espirituais, que são as principais e primordiais de tudo, mas também nas outras áreas, porque Deus quer nos dar vida zoe, vida plena, plenitude espiritual, emocional, sentimental e material ligada às coisas dessa terra. É assim a vontade de Deus, e a Páscoa nos pré-anuncia, agora nos anuncia e nos revela que temos agora passagem. O sangue foi passado nos umbrais, o sangue foi passado nos portais. Agora o poder da vida está sobre nós, o poder da morte perdeu. Sim, a sua morte dos sonhos. O inimigo veio para roubar, matar, destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância, para que você vença a morte, vença a destruição das trevas, vença o roubo, furto das trevas, que tenta furtar a sua alegria, a sua esperança, os seus sonhos, tenta furtar a sua família, o seu casamento, as suas finanças, a sua vida espiritual, tenta furtar, aleluias, muitas outras coisas que Cristo te deu na cruz. Mas temos o sangue do Cordeiro e a chave do céu, que é a oração, e você vai vencer, porque a Páscoa simboliza isso. Páscoa é libertação, Páscoa é passagem. Israel passou, saiu do Egito escravo e foi para a passagem para a vitória, para a nova Canaã. Temos que obedecer para não darmos voltas constantes, repetidas em nossas vidas. Israel deu voltas por 40 anos, repetidas em suas vidas, pela desobediência. Vamos pedir a Deus a graça e a misericórdia de que nós conseguimos sermos obedientes, como foi falado pelo profeta Ezequiel. Ele diz que o Senhor nos daria um coração de carne penetrável e tiraria o coração de pedra, que nos torna difícil de obedecer. Ele diz que o Senhor nos daria condições de conseguir obedecer, porque a obediência é porta aberta de bênção para nossas vidas. E eu quero orar por você nesse dia de Páscoa. Hoje lembramos que a aparente derrota, aquilo que parecia impossível, agora morreu a esperança, nada mais era do que o início do grande sucesso, do grande finale, a ressurreição da vitória com excelência sobre a minha e a sua vida. Esta mensagem da Páscoa me traz a mensagem de que eu tenho certeza
certeza que a minha passagem para o sucesso, para a Nova Canaã, para Jerusalém Celestial, a minha passagem para glorificar o nome de Deus na minha vida, para as pessoas enxergarem esse Deus, esse Evangelho em minha vida, através de todas as ricas bênçãos que Ele tem para nós, em todas as áreas da vida, elas estão sobre as nossas vidas, temos acesso direto a isso, apenas confiando e crendo na mensagem da cruz, na morte e na ressurreição de Cristo, que ocorreu no período da Páscoa, morte e ressurreição, 3 dias. Então, a partir de agora, você vai orar: Senhor, eu quero passar para o outro lado, eu quero cantar o hino da vitória, eu quero chegar do outro lado, quero atravessar o mar, quero atravessar as cidades muradas, porque os muros vão cair para me passar, eu quero chegar aonde o Senhor disse que eu vou chegar, eu quero ser o que o Senhor disse que eu vou ser, eu quero ter o que o Senhor disse que eu posso ter, eu quero conquistar o que o Senhor conquistou por mim, e eu quero chegar aonde eu posso, porque a Bíblia diz o que eu sou, e eu sou o que a Bíblia diz, mais do que vencedor sobre todas essas coisas, em nome de Jesus Cristo, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que o Deus da Páscoa, que o Deus de Moisés e Arão, que instituíram todo esse negócio por divina revelação, o Deus de Jesus Cristo, que concretizou, selou esse mistério da passagem, esse mistério da vitória sobre a morte, Ele está em nosso meio e Ele vai te conceder essa vitória. Senhor amado, nesse lugar de oração, Pai amado, hoje eu não estou no meu quarto de guerra, hoje eu estou nesse monte, em meio à natureza que Tu criou, estou declarando, Pai amado, o verdadeiro sentido, a revelação da Páscoa, é gratidão por eu poder morar no céu, ainda que não merecesse, é gratidão porque o Senhor não me deu só a vitória espiritual, não me deu só a vitória de poder ter o véu rasgado e poder me aproximar do Senhor com ousadia, mas me deu a vitória das conquistas, para que eu sobreviva e viva com dignidade nessa terra também, ainda nesse século presente, ó Pai amado. E eu quero tomar posse e quero orar para que esse que me ouve tome posse em nome de Jesus desse negócio, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada vida que está nos ouvindo, aleluias, e a vitória vir sobre cada um. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que possa parecer ser a minha morte, como diz a canção, fala disso. Aquilo que está impossível, aquilo que parece que é meu fim, nada mais é do que o ciclo que vai me conduzir ao início de uma vida plena e vitoriosa no poder do nome, do sangue de Yeshua HaMashiach, o Messias, o Emanuel, o Cristo, o Salvador, que está à tua destra e reina e advoga nossas orações. Em nome de Jesus, eu decreto sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, as ricas bênçãos do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te encher de graça. Sim, o ciclo da vitória começa com a aparente derrota. O ciclo do sucesso começa com a aparente morte que nos invalida nessa terra. Mas, na verdade, isso é o ciclo da vida. É a semente morrendo para, através da água do Espírito, a presença do Espírito, o poder do Espírito, nos dá vida de novo. E vida em abundância, com abundância, que é o que Cristo nos promete, segundo a sua Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida. Aí, mais um dia de bênção, nesse canal de bênção, palavra ouvida, Evangelho Sem Fantasia. Compartilhe, curta, ative o sininho, comente, divulgue. Não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo ofertas, estou te pedindo, abençoe esse canal, para esse canal me abençoar e eu continuar ter essa dedicação que tenho tido para o Evangelho, através desse veículo de bênção. Então, Deus abençoe a sua vida. Domingo é o dia da ressurreição. É o selo da vitória final. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, parecia não ter saída. No dia da morte de Cristo, quem cria nele, talvez pensou nessa letra dessa música antes que ela existisse profeticamente. É impossível, acabou, é a nossa morte, morreu a esperança, acabou, está lá, expirou, já era, não existe mais. Mas no domingo ele estava vivo dizendo: fui no inferno, venci por vocês e agora o que era impossível torna-se possível pelo poder do meu sacrifício. Receba em nome de Jesus, amém. Eita, Deus grandão, oh glória, eu amo esse Deus, eu amo essa palavra, eu amo esse Evangelho.